Deus, glória a Deus, né? Glórias a Deus por nós estarmos nesse domingo, dia do Senhor Jesus. Estamos aqui na meditação da nossa escola bíblica dominical virtual. Hoje nós vamos ler o livro de Lucas no capítulo 13. Aceite a palavra de Deus nesse momento, aceite a palavra de Deus no seu coração. Venha, seja alimentado pela palavra de Jesus. Em João 5,39, Jesus disse para a gente examinar as Escrituras. E por isso nós estamos aqui, ó. Vamos ler agora. Vou afastar aqui, ó. Estamos em Lucas no capítulo 13. Leia comigo a palavra de Deus e seja alimentado espiritualmente. Olha lá. E naquele tempo, vou abaixar mais o som para a gente meditar na palavra. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Olha lá o que Jesus está falando aí, ó. Abra o seu coração nesse momento. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que eram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Olha lá. Não vos digo, antes se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizei esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo-lhe disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A cura de uma mulher paralítica. Preste atenção nesse caso aqui maravilhoso. Olha lá. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia há 18 anos. E andava encurvada, olha lá, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? Olha aí, ó. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas que eram feitas por ele. E dizia: a quem é semelhante o reino de Deus e a quem o compararei? É semelhante ao grão de mostarda. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves dos céus. E disse outra vez: a que comparareis o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu:
Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, olha lá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Viu aí? Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros que serão derradeiros. Naquele mesmo tempo chegaram os fariseus, chegaram uns fariseus dizendo, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu já juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, estamos hoje meditando nesse capítulo 13. O capítulo 13 aqui de Lucas, ele mostra a realidade espiritual dos nossos dias. Ele mostra tanto para essa mensagem para o passado, como a mensagem para os nossos dias. Aqui no capítulo 13, de 1 ao 5, Jesus mostra que a humanidade é uma humanidade pecadora. Nós se importamos com os outros que já morreram e não nos importamos com nós mesmos. Quer ver? Observa. Nesse trecho, encontramos uma lição valiosíssima do Senhor a respeito da condição pecaminosa de toda a humanidade. Algumas pessoas falaram com o mestre sobre o ato brutal de Pilato contra alguns galileus. Então Jesus argumentou com ele, dizendo que aqueles que sofressem essa violência não eram mais pecadores do que todos os outros homens. Olha lá, o mestre citou também as 18 pessoas que morreram com a queda da torre de Siloé e ensinou que se não houvesse arrependimento do pecado, dos seus pecados, todos de igual modo perecerão. Na carta de Paulo aos Romanos, lemos que não há justo nem sequer um. Romanos 3,10 está escrito isso. Portanto, não é a nossa tarefa julgar as atitudes de quem quer que seja. Cabe a nós buscar o perdão do Altíssimo e, por meio do arrependimento de pecados e da fé em Cristo, passando a viver segundo a sua palavra todos os dias. Viu? Nós olhamos muito para a vida dos outros, é o que Jesus está querendo dizer aqui, e não olhamos para a nossa vida pecaminosa. Vamos nos julgar a nós mesmos. Aqui na segunda mensagem de Lucas 13, do 6 ao 9, Jesus fala da figueira estéril. Olha lá, a figueira é símbolo da nação de Israel. Jeremias 24, de 1 a 10 está escrito isso. Povo escolhido pelo Senhor, que recebeu a antiga aliança e a promessa da vinda do Messias. Contudo, ao longo dos séculos, os israelitas permaneceram sem frutos e não corresponderam, olha lá, ao apelo do Altíssimo. Por isso, aqui, olha lá, por isso esse povo seria cortado. O agricultor é Jesus Cristo, que por seu tempo grande e por seu grande amor pediu ao Pai mais um tempo para tratar da figueira, adubando-a para ver se frutificava. Se isso não ocorresse após esse tempo, a nação seria alvo do juízo divino. De igual modo, Jesus afirmou que ele escolheu esse povo.
Jesus afirmou que ele nos escolheu para que sigamos e produzamos frutos. João 15, do 5 a 16, Jesus está falando isso, que ele é a figueira, nós somos os galhos, nós temos que dar frutos. Jesus está falando isso lá em João capítulo 15. É preciso entender que fomos colocados no mundo e também na igreja para uma finalidade nobre. E o Senhor deixou um exemplo de que que nos pode ocorrer se não cumprirmos o seu plano. Tem muita gente que acha que a vida é de qualquer maneira. Deus não está nem aí comigo. Deus está preocupando comigo e com você. E Deus quer que nós possamos dar fruto. Olha lá, a cura da mulher curvada em Lucas 13, em um sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, ele viu uma mulher encurvada. Então chamou-a para junto dele e declarou que ela estava livre do sofrimento. Tendo ouvido e recebido a palavra com fé, a mulher foi curada. Como resultado, passou a glorificar a Deus. No entanto, o príncipe da sinagoga ficou indignado, porque o mestre havia curado em um sábado, o dia de descanso dos judeus, conforme Êxodo 20, versículo 9 e 10. Jesus, porém, disse que os religiosos hipócritas, cegos pela tradição da lei, faziam benefícios a um animal no sábado. Olha lá. Mas o condenavam por libertar uma sofredora. Olha aí, ó. Isso aqui é que está acontecendo muito, né? Ficar preso às regras religiosas em detrimento da libertação dos oprimidos pelo diabo é um absurdo. O ser humano necessitado, seja ele quem for, merece a nossa atenção acima de qualquer regra. Hoje estamos vivendo essa mesma coisa. Muitos são hipócritas e demagogos. Olha lá. Jesus está falando aqui da porta estreita, que eu até preguei essa semana no nosso grupo de oração, aqui em Lucas 13, de 22 ao 30, Jesus fala que a porta estreita significa a porta da salvação. Jesus ensinou sobre a porta estreita a partir de uma pergunta sobre quantos são os que se salvam. Sua resposta deve levar à reflexão os cristãos que vivem relaxadamente. Porfiai por entrar pela porta estreita. O verbo porfiar, do grego ogonizomial, significa um esforço extremo para entrar por entrar no reino. O apóstolo Paulo fez um uso desse verbo para mostrar a disciplina de um atleta em uma competição a fim de alcançar, olha aí, ó, uma coroa corruptível. 1 Coríntios 9, 25, ele diz isso, que o cara luta para ganhar uma medalha de ouro, ganhar aquilo ali, mas os que se esforçam para entrar pela porta estreita, alcançando uma coroa incorruptível, a salvação de sua alma. Olha lá, é isso que é o desejo que você tem que ter. Quão terrível será para os que estiverem do lado de fora, quando ouvirem do Senhor Jesus: não sei de onde sois. Olha lá, Lucas 13, 25b está escrito isso. Observem bem. Prefira sempre o caminho apertado, ao contrário, não achará a vida eterna. Amém? Aqui o aviso dos fariseus. O aviso dos fariseus, aqui em Lucas 13, não fica claro se os fariseus estavam sendo sinceros ao falar de Jesus sobre o ódio de Herodes, ou se planejavam fazer mal ao mestre longe do povo. Ele, todavia, respondeu-lhe de modo claro: o Senhor mandou que dissessem a Herodes, a quem chamou de raposa, por ser um animal traiçoeiro, que completaria seu ministério terreno expulsando demônios e curando enfermos. Desse modo, o Salvador estava afirmando que, a despeito das tentativas, não morreria antes do tempo. Além disso, lamentou a rebelião de Jerusalém, disse que caminhava até aquela cidade, pois era lá que os profetas do Senhor eram mortos pelos próprios judeus. Neste trecho é interessante notar a autoridade de Jesus e sua dedicação em cumprir integralmente a missão que recebeu do Pai. Hoje nós vamos fazer a oração encerrando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, a mensagem, que a Escola Bíblica Dominical ela continua. Nós estamos apenas gravando essa mensagem para você ter uma mensagem no seu coração. Leve a sério a sua vida espiritual. A porta estreita está aberta ainda. Entre pela porta estreita. Faça uma avaliação da sua vida espiritual.
Vamos agradecer a Escola Bíblica Dominical desta manhã, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e falaremos com nossas próprias palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Senhor, muito obrigado por essa mensagem da Escola Bíblica Dominical. Alimenta o coração desse homem e desta mulher com vida. Tira todo desgosto, todo ciúme, toda inveja, tudo que não presta do coração do teu servo, da tua serva, do meu coração. Faz a purificação do nosso ser. Perdoa todos os nossos pecados e transgressões e iniquidades. Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida desse homem e desta mulher nesse domingo. Abençoa todos que recebem essa palavra, essa prece. Nós oramos pelos doentes que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Abençoa toda a minha família, meus irmãos e a minha parentela. Que esse domingo seja o início de uma semana bem abençoada, frutífera, de êxito e de conquista. Tira toda a ansiedade do nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz. Que Deus abençoe você. Até domingo que vem, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Compartilhe essa mensagem, curta no YouTube, que Deus abençoe você. Fique na paz.